Você já parou para pensar quantas colheres de açúcar consome sem perceber todos os dias? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o brasileiro ingere, em média, 3 vezes mais açúcar do que o recomendado. E o pior, boa parte disso está escondido em alimentos aparentemente inofensivos, como molhos, iogurtes, pães e até barrinhas fit. Mas o que será que realmente acontece com o seu corpo quando você decide eliminar o açúcar da sua rotina? Será que é possível viver bem sem ele? E o que muda na sua energia, no seu humor, na sua pele e até no seu cérebro? Hoje, você vai descobrir as transformações reais que acontecem quando você corta o açúcar e entender por que essa simples decisão pode ser o divisor de águas para a sua saúde e longevidade. Se você quer mais disposição, controle de peso e uma mente mais equilibrada, já deixa o like. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal para não perder nossas próximas dicas de saúde. O açúcar é muito mais do que um simples ingrediente. Ele é uma substância que altera a química do seu cérebro. Quando você consome algo doce, o corpo libera dopamina, o neurotransmissor do prazer, exatamente como acontece com drogas como a nicotina e a cocaína. Esse pico rápido de prazer faz o cérebro querer repetir a experiência, e assim se cria o ciclo viciante. Com o tempo, o corpo precisa de doses cada vez maiores para sentir o mesmo prazer. É por isso que, mesmo sabendo dos malefícios, tanta gente não consegue resistir a um pedaço de bolo, a um refrigerante ou àquela sobremesa depois do almoço. Mas o problema não é apenas psicológico. O açúcar provoca uma tempestade metabólica. Aumenta a glicose no sangue, obriga o pâncreas a liberar grandes quantidades de insulina, e quando esse processo se repete por meses ou anos, o corpo começa a desenvolver resistência à insulina, o primeiro passo para doenças como diabetes, tipo 2, obesidade e inflamações crônicas. Além disso, o consumo constante de açúcar acelera o envelhecimento da pele. Isso acontece por causa de um processo chamado glicação, onde as moléculas de açúcar se ligam às proteínas do colágeno, deixando a pele flácida e enrugada antes do tempo. E não para por aí. O açúcar também enfraquece o sistema imunológico, alimenta bactérias ruins no intestino e sabota o equilíbrio hormonal, especialmente em mulheres, aumentando sintomas como ansiedade, fadiga e compulsão alimentar. Em resumo, o açúcar é doce na boca, mas amargo nos bastidores do seu corpo. Os primeiros dias sem açúcar podem ser um verdadeiro teste de força mental. Se você já tentou parar de comer doce e sentiu dor de cabeça, irritação, cansaço ou até uma leve tristeza, saiba que isso não é fraqueza. É ciência. Nos bastidores do seu cérebro, acontece algo parecido com a síndrome de abstinência. Isso porque, ao retirar o açúcar, o nível de dopamina cai e o corpo estranha a ausência daquela recompensa rápida. É como se o cérebro gritasse: "Cadê meu doce?" Durante os primeiros 3 a 7 dias, é comum sentir desejo intenso por carboidratos e doces, oscilações de humor, fadiga temporária e até uma leve dor de cabeça, resultado da desintoxicação do açúcar no organismo. Mas aqui vai a boa notícia. Depois dessa fase inicial, o corpo começa a se reajustar. O nível de energia, que parecia cair, começa a se estabilizar. O intestino melhora e o cérebro passa a funcionar de forma mais equilibrada, sem os picos e quedas de glicose que causavam aquela sensação de altos e baixos ao longo do dia. É nessa fase que você começa a perceber algo poderoso. Você não precisa mais de açúcar para se sentir bem. Cerca de 2 a 3 semanas depois, o paladar começa a mudar. Frutas parecem mais doces, e alimentos ultraprocessados passam a ter um gosto exagerado, quase artificial. É o seu corpo reaprendendo a reconhecer o sabor natural dos alimentos. Por dentro, o fígado começa a se desintoxicar, reduzindo o acúmulo de gordura e melhorando a filtragem de toxinas. A insulina passa a trabalhar melhor e o corpo começa a queimar gordura de forma mais eficiente, especialmente aquela acumulada no abdômen. Durante esse período, também é comum sentir melhoras no sono
e na concentração. Sem o açúcar bagunçando seus hormônios e estimulando a produção excessiva de cortisol, você dorme melhor e acorda com mais disposição. Comenta aqui. Você já tentou ficar sem açúcar por alguns dias? Como o seu corpo reagiu? Sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão começando agora. Depois de superar as primeiras semanas sem açúcar, é como se o corpo acordasse de um longo sono. As transformações são tão evidentes que muitas pessoas afirmam: não quero voltar atrás nunca mais. Vamos entender o porquê. Energia estável o dia inteiro, sem os picos de glicose e quedas bruscas. O corpo aprende a usar a gordura como fonte de energia. Uma queima lenta e constante. O resultado? Adeus aquela sensação de sono depois do almoço ou de pane cerebral à tarde. Você passa a sentir energia verdadeira, não o impulso falso que o açúcar oferece. Mente mais clara e foco restaurado. Estudos mostram que o consumo excessivo de açúcar pode inflamar o cérebro e afetar a memória e a concentração. Ao cortá-lo, em poucas semanas você nota mais clareza mental, menos ansiedade e mais estabilidade emocional. É como tirar um peso invisível da cabeça. Pele mais bonita e rejuvenescida. Lembra da glicação, que destrói o colágeno? Pois é, ao parar o açúcar, esse processo diminui e o corpo consegue restaurar a firmeza e o brilho natural da pele. Muitos notam redução de acne, olheiras e até da oleosidade excessiva. É uma das mudanças visíveis mais rápidas e um verdadeiro bônus estético. Coração e fígado agradecem. Sem sobrecarga de insulina, o fígado deixa de acumular gordura e começa a se regenerar naturalmente. O colesterol bom HDL sobe, o ruim LDL cai e a pressão arterial tende a se estabilizar. Essas melhorias reduzem drasticamente o risco de infarto, acidente vascular cerebral e doenças cardiovasculares, que ainda são as que mais matam no Brasil. Peso sob controle. Sem açúcar, o corpo regula naturalmente a saciedade e o apetite. O hormônio leptina, responsável por avisar o cérebro que você já comeu o suficiente, volta a funcionar direito. O resultado é uma perda de peso gradual, estável e saudável, sem necessidade de dietas radicais. Mas talvez o benefício mais transformador seja outro. Libertar-se da dependência emocional do açúcar. Você percebe que não precisa mais dele para ter prazer ou conforto. É o começo de uma nova relação com a comida mais consciente, mais equilibrada e mais livre. Se você conhece alguém que está tentando parar de comer doces, compartilhe esse vídeo com ela. Pode ser o incentivo que faltava para mudar de vida. Parar de vez com o açúcar é uma das decisões mais poderosas para a sua saúde. Mas também é uma das mais difíceis de sustentar. Afinal, ele está em praticamente tudo, do pão ao molho de tomate. A boa notícia é que com as estratégias certas, você não precisa sofrer para manter o controle. Vamos às melhores táticas comprovadas. 1. Reeduque o paladar aos poucos. Não tente cortar tudo de uma vez. Isso gera frustração. Comece reduzindo as quantidades gradualmente. Diminua o açúcar do café, escolha iogurtes naturais em vez dos adoçados. Evite refrigerantes e sucos industrializados em poucas semanas. O paladar se ajusta e o corpo deixa de desejar doces com a mesma intensidade. Aumente o consumo de gorduras boas e proteínas. Quando você ingere proteínas magras, castanhas, abacate e azeite, o corpo fica mais saciado, reduzindo os picos de fome e a vontade de beliscar doces. Esses alimentos mantêm a glicemia estável e ajudam a equilibrar os hormônios da saciedade. Hidrate-se mais do que o normal. A sede é frequentemente confundida com fome. Beba água ao longo do dia e experimente versões saborizadas naturalmente, com rodelas de limão, hortelã ou gengibre. Isso reduz a compulsão e acelera a desintoxicação do corpo. Cuide das emoções. Muitas vezes, o desejo por açúcar não é físico, é emocional. O doce funciona como um anestésico rápido para o estresse, a ansiedade ou a solidão. Pratique atividades que liberem dopamina de forma natural, como caminhar ao ar livre, ouvir música,
meditar e passar tempo com pessoas queridas. Essas ações liberam prazer, sem gerar culpa nem inflamação. Quando a vontade de doce bater, e ela vai bater, esteja preparado. Tenha frutas sempre por perto. Use cacau 100%, ou chocolate com alto teor de cacau 70% ou mais. Prepare sobremesas naturais com adoçantes saudáveis, como xilitol, eritritol ou tâmaras assim. Você satisfaz o paladar sem sabotar os resultados. Permita-se com consciência. A ideia não é viver em restrição eterna, mas em equilíbrio. Se em um aniversário ou evento especial você quiser um pedaço de bolo, tudo bem. O importante é não transformar isso em rotina. O segredo está em ter consciência do que se come e não deixar o açúcar assumir o controle novamente. Lembre-se, vencer o açúcar não é sobre perfeição, e sim sobre consistência. Cada dia com menos açúcar é um passo rumo a uma vida mais leve, saudável e equilibrada. Quando você decide reduzir ou eliminar o açúcar da sua vida, não está apenas trocando sobremesas por saladas. Está escolhendo liberdade. Liberdade de viver sem oscilações de humor, sem fadiga constante, sem culpa depois de comer. Liberdade de cuidar do seu corpo, da sua mente e da sua longevidade. Ao parar de ingerir açúcar, você desperta um corpo mais limpo, um cérebro mais ativo e uma pele mais jovem. Mas, acima de tudo, descobre que o verdadeiro prazer vem de sentir-se bem, todos os dias, e não de 5 segundos de doçura na língua. Se você chegou até aqui, isso mostra que está pronto para mudar de verdade. E lembre-se, o processo pode ser difícil no começo, mas os resultados compensam cada renúncia. Cada copo de água no lugar do refrigerante, cada fruta no lugar do doce industrializado é uma vitória silenciosa, e o seu corpo vai agradecer em forma de energia, equilíbrio e vitalidade. Agora me conta aqui nos comentários. Você já tentou reduzir o açúcar? O que foi mais difícil para você? A tentação ou o hábito? Quero saber a sua experiência. E antes de sair, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Você pode mudar a vida de alguém com um simples clique. Lembre-se, saúde é uma escolha diária. E hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida mais leve, mais doce e sem açúcar.